Vamos, então, compor o painel Infraestrutura e Destino. Agenda positiva das Olimpíadas e benefícios para o turismo. Para isso, convido ao palco os senhores debatedores, Alexandre Sampaio, presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos. Milagros Ochoa, diretora de Turismo do Escritório Comercial do Peru no Brasil, em coordenação com a Promo Peru. O senhor Nilo Sérgio Félix, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Tarcísio Gargione, vice-presidente comercial e marketing da Avianca Brasil. E o expositor deste painel é o senhor Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Uma salva de palmas, por favor. Bom, senhoras e senhores, bom dia, ainda é bom dia. Eu vou pedir a todos os participantes do ESF que estão no lounge para poder se direcionar aos lugares aqui na frente, para que a gente possa dar início ao painel com Carlos Arthur Nussmann, oportunidades do turismo que as Olimpíadas vão trazer para o nosso país. Convido ao palco o senhor debatedor Edmar Bull, presidente da ABAV Nacional e presidente licenciado da Abracorp. Edmar, por favor, aqui, desse lado. Eu queria agradecer a participação do Alexandre Sampaio, que é presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Uma salva de palmas. Ao senhor Edmar Bull, presidente da ABAV Nacional e presidente licenciado da Abracorp. Uma salva de palmas. A senhora Milagros Ochoa Copi, diretora de Turismo do Escritório Comercial do Peru no Brasil, em coordenação com a Prom Peru. Uma salva de palmas. Ao senhor Nilo Sérgio Félix, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. E ao senhor Tarcísio Gargione, vice-presidente comercial e marketing da Avianca Brasil. O segundo painel é com o senhor Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ex-atleta e com uma visão ampla do turismo, Carlos Arthur Nussmann é dirigente esportivo há 43 anos. Nesse período, foi presidente da Federação Metropolitana de Voleibol do Rio de Janeiro, da Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, e do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Nos últimos anos, além da presidência do COB, Nussmann é a figura principal na organização das Olimpíadas deste ano, acumulando também a presidência do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Uma salva de palmas. Carlos, por favor, o microfone é seu. Você prefere fazer no púlpito ou quer fazer? Ah, tá bom. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Otávio Neto, CEO do Grupo Radar, a oportunidade de nós
podemos tratar do maior evento do mundo, que são os Jogos Olímpicos. E eu queria parabenizar pelo trabalho que você, Otávio, faz em benefício do turismo no Brasil, o seu desenvolvimento e todas as oportunidades que possam ter. E pode até parecer estranho de que alguém que vai tratar de esporte goste tanto de turismo, mas a minha caminhada, ela foi uma caminhada junto com as oportunidades que eu pude assistir e aprender com outros. E aí podemos hoje falar um pouco disso. Eu gostaria de saudar todas as autoridades aqui que estão presentes e todos os companheiros que vão participar desse painel e poder dizer a vocês que é uma das maiores oportunidades que o turismo do Brasil vai ter. Eu prefiro tocar nesses dados um pouco mais na frente, mas eu queria, ao dar início, eu queria pedir para passar um vídeo, que é um vídeo comemorativo dos 200 anos, dos 200 dias que faltam para os Jogos Olímpicos. Por favor. Se puder apagar um pouco a luz, eu não sei como... The entire city will be totally changed because of the power of the Olympic Games. In our sport of rowing, we normally compete out of the city. We're never in the heart of it. And here in Rio, we're very much in it. Ter a primeira pista de BMX Supercross, BMX Olímpico no Rio, vai ser sensacional. This will be an excellent village, and the integration between the village and the training venues and the competition venues will be very, very good, and that's exactly what the athletes will be expecting. Foi um grande teste, eu acho que a Marina da Glória se mostrou um local apropriado para fazer os jogos. I look forward to it. I'm getting excited. A very emotional moment, and definitely one of the highlights of my visit here. Rio is ready to deliver history. Queria também dizer, antes de começar, de que ninguém organiza os Jogos Olímpicos sozinhos. É um trabalho em conjunto com os 3 níveis de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal. Somente dessa maneira se consegue, e eu queria trazer a vocês o espírito de união que norteia o trabalho junto com os 3 níveis de governo, desde a candidatura e ao longo desses quase 7 anos para organizar os Jogos. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento e o espírito que nos norteia. Bom, esse foi um mapa de que nós procuramos
trazer o sustento, a sustentação da nossa candidatura, em que vocês podem ver o número de Jogos Olímpicos que ocorreram em outros continentes e que deixaram essa região do mundo só. E a base de tudo que nós defendemos foi defender uma nova região do mundo, uma nova juventude no mundo e um novo horizonte para várias atividades que podem ser aproveitadas com a realização dos Jogos, e é claro que o turismo é uma das mais importantes. Nós defendemos desde do início que nós estamos organizando, são Jogos do Brasil. Os Jogos são no Rio de Janeiro, mas esses Jogos eles pertencem ao país. Os Jogos Olímpicos têm números que são impressionantes. Eu não vou querer comparar com a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é um campeonato mundial em 30 dias, com 700 atletas e 32 países. Vocês podem ver que em 2 semanas nós vamos ter 42 campeonatos mundiais, são 19 dias de competição, porque o futebol ele aumenta um pouco mais, 11 mil atletas e 206 países. Nós vamos trabalhar com uma gama de voluntários, de 45 mil voluntários, e queria também já deixar, Otávio, aberto que aqueles que quiserem da área de turismo serem voluntários, quererem participar, nós estamos com as portas abertas, é só acessar Rio 2016 e na área de voluntários, que ela é muito importante. Vamos trabalhar com 25 mil jornalistas e 7 mil membros dos comitês olímpicos. Esse comitê organizador, ele também organiza os Jogos Paralímpicos, que é um dos grandes eventos do mundo. São 23 campeonatos mundiais em 11 dias. Estamos falando de mais de 4 mil atletas, quase 180 países, são 25 mil voluntários, 7 mil profissionais de imprensa e 3 mil membros das delegações. Esses números são números que eles vêm traduzir algo que nos deixa emocionados em poder organizar. Queríamos mostrar também a vocês que nós estamos falando de uma audiência global de 5 bilhões de pessoas. São 5 bilhões ao redor do mundo, em todos os momentos, todos os jogos, todas as competições, todos os esportes, eles são transmitidos pela televisão, todos. Não há nenhum deles que não tenha a transmissão pela televisão. O Comitê Olímpico Internacional ele tem uma empresa, que é o Olympic Broadcasting System, que gera as imagens para o mundo inteiro. Sempre perguntam a questão de obras. Então, eu queria mostrar a vocês de como essas obras hoje estão. Na Barra, nós temos mais de 90% concluídas. Temos algumas áreas que estão 100% concluídas, como em Deodoro. Poucas organizações tiveram essa velocidade que as obras estão sendo tocadas. E essas obras elas vão deixar um dos legados mais importantes que nós vamos falar mais adiante. Vocês têm alguns exemplos de competições que são importantes, como o Centro Olímpico de BMX, o Estádio de Canoagem Slalom, o Centro Olímpico de Hóquei, o Circuito de Mountain Bike. Esses quatro esportes não têm nenhuma instalação esportiva no Brasil. Isso é para mostrar a distância de que nós estávamos no mundo do esporte e as oportunidades para a juventude brasileira. Aqueles que gostam de outros esportes, que não os esportes de bola, que são os mais populares em nosso país, mas que eles têm oportunidades importantes. Essas estão 100% concluídas
e com eventos testes já realizados. Ainda com 100% concluídas, agora no Parque Olímpico da Barra, nós temos a Arena Carioca 1, que é um conjunto de arenas que terão várias competições esportivas. Nós temos a Arena do Futuro, que é ela será transformada em 4 escolas que estarão integradas ao sistema educacional da cidade do Rio. Então, não há elefante branco. Em uma instalação, nós vamos ter elefantes brancos. Nós temos o IBC, que é o Centro de Televisão. Esse centro de televisão ele tem 80 mil metros quadrados. 80 mil metros quadrados não tem nenhuma instalação na América Latina que chegue perto desses 80 mil metros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, aqueles que conhecem o Projac da Rede Globo de televisão, esse IBC representam 10 Projacs aqui dentro. E o Campo Olímpico de Golfe, que é outra grande atração dos Jogos, é um evento que vai atrair os maiores golfistas do mundo. As televisões trabalham, principalmente as televisões estrangeiras, com o golfe como um dos esportes mais importantes no mundo. Nós falamos da arquitetura, e essa arquitetura nômade, que também nunca foi feito em Jogos Olímpicos, que nós vamos ter essas 4 instalações. Cada pedaço desse tem uma cor, e cada cor dessa vai compor uma das escolas. Vão se juntar depois para podermos termos essas 4 escolas. Depois nós vamos à Vila Olímpica e Paralímpica. Eu queria mostrar a vocês de que estão 97% está concluído. Nós devemos receber a Vila agora no mês de março, completamente pronta. São 31 edifícios e 3.600 apartamentos. O início das obras se deu em 2010. Então, nós vamos ter 6 anos de obras com 31 edifícios. Não existe nada parecido, principalmente no Brasil, em nenhum conjunto que tenha sido feito de edifícios e condomínios. Eu queria passar por um ponto que ele é muito importante, que é a logística dos Jogos. A logística dos Jogos, nós temos 2 armazéns, com 72 mil metros quadrados de área, que representam 8 campos de futebol. Nós teremos lá guardados para ser montado durante os Jogos, nas instalações, na vila, principalmente, 30 milhões de itens movimentados. São 5 milhões de peças de mobiliário. São quase 1 milhão de equipamentos esportivos. Os armazéns eu já mencionei. Vamos trabalhar com 170 caminhões e 2.000 equipamentos de movimentação, prateleiras, empilhadeiras, trator, guindastre e outros que se tornem necessários, para vocês terem uma ideia do tamanho que isso representa para os Jogos. Eu queria dar outros dados a vocês que também impressionam. Na categoria de alimentos e bebidas, nós vamos ter que oferecer 60 mil refeições por dia na Vila Olímpica para os atletas. Eles vão trabalhar, o restaurante, ele trabalha 24 horas. Serão 210 toneladas de comida por dia. São 18 mil pessoas que vão comer durante o período do jogo, no horário de pico. Nós vamos ter em torno de 23 mil metros quadrados de tendas, 8 mil
metros quadrados de cozinha e espaços. E queria dar um outro dado, que só de geladeiras, de freezers e dessa montagem representam 2 quilômetros alinhando todos esses equipamentos. Para terem uma ideia do que isso representa e do que isso vai ter de importância num dos pontos mais fundamentais para os jogos, que são para os atletas. Transporte. Iremos trabalhar com 5.000 veículos dia, sendo perto de 1.000 ônibus e 4.000 automóveis. E, como eu falei, nós vamos ter 25.000 jornalistas e os serviços estarão disponíveis em 25 idiomas, com 1,5 milhão de imagens que vão ter, durante os jogos, há em torno de 90.000 fotos por dia. Então, essa é a grandiosidade de gente que não tem a menor ideia, eu confesso, olha que eu trabalho em Jogos Olímpicos há muito tempo, mas entrar no detalhe que nós entramos é realmente um momento muito raro de podermos ter essa oportunidade. Mas eu queria tratar, como eu falei, do legado dos Jogos, que é um outro ponto importante. Não mudou? Está aí. O legado ele é esportivo, ele é econômico, ele é urbano, ele é ambiental e ele é social. Queria fazer um destaque que, há mais ou menos, desde que o Rio perdeu o seu status de capital, nós estamos falando aí de mais de 50 anos, o Rio não teve nenhuma grande obra de infraestrutura. E o grande benefício dos Jogos Olímpicos foi ter trazido isso. Os Jogos são durante 2 semanas, e eles acabam. Mas a infraestrutura para a população, ela fica. E esse é um dos grandes trabalhos que estão sendo feitos pelos 3 governos, em especial, nós temos com a Prefeitura, que está fazendo 150 quilômetros de BRTs, é o Bus Rapid Transit, o metrô linha 4, que são mais de 10 quilômetros que o Estado está fazendo, e o governo federal, em várias áreas que ele tem trabalhado no desenvolvimento das obras da cidade. Então, esses legados eles são uma realidade, nós não estamos falando em algo que não está sendo divulgado ou que vai ser divulgado, eles são factíveis, eles são palpáveis. Esse próximo item é justamente que eu disse que eu gostaria de dedicar uma palavra a vocês, que são realmente do trade de turismo. A previsão do ano é de 1 milhão de turistas em 2016, e durante o período dos Jogos, 500.000 pessoas estarão na cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? O comitê organizador organiza os Jogos. Ela não trata do turismo. As áreas de turismo devem ter. Elas é que vão trabalhar. Qual é a sugestão que eu faço? Que as empresas que trabalhem procurem os comitês olímpicos dos países que vão participar, 206, e ofereçam, não só o Rio, mas ofereçam o Brasil. Eu queria dar um exemplo que isso me tocou, essa linha de aproveitar o turismo, foi nos Jogos Olímpicos de Sydney, no ano 2000, onde foi criado por Sydney, pelo próprio governo australiano, um travel agent. E ela desenvolveu uma série de pacotes que muitos aproveitaram e que eu mesmo aproveitei com a minha mulher, nas grandes barreiras de corais, que nós nunca tínhamos ido, e nós ficamos mais 3 dias para poder visitar. Outros, durante os Jogos, os turistas que vêm, eles não ficam as 2 semanas dos Jogos. Eles vão viajar. Mas eu queria repetir o que eu disse na época para o treinamento das delegações, que eu dizia às cidades, quase 200 cidades brasileiras, procurem os comitês olímpicos.
Vocês têm que bater na porta deles, ir lá e mostrar o que tem, as oportunidades que são tão grandes do nosso Brasil. Mas isso são realmente estabelecimentos que estão acostumados a fazer isso. Todos eles virão com torcedores, todos. Eles todos já compraram ingressos e muitos deles não conhecem o Brasil. Os atletas, eles vão estar distribuídos em muitas cidades brasileiras e as famílias vão acompanhar. Aqui em São Paulo vão ter em várias cidades, em várias, como no estado de Minas, como em Brasília, como no Nordeste, como no Sul. E essas famílias dos atletas, eles ficam um pouco, mas eles querem aproveitar e conhecer. Então, de Sydney para cá, muitos fizeram isso. Pequim usou isso muito bem. Atenas usou muito bem. E outros não fizeram, mas são do conhecimento. O caso de Londres foi um trabalho da Europa, a Europa que ofereceu. Só para vocês terem uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Atenas, a delegação brasileira de atletas tinham 250 atletas. Eles ficaram em período de aclimatação em 13 países da Europa. E claro que com isso foram familiares, técnicos, imprensa, e que eles aproveitaram, desde a Irlanda até embaixo, Portugal, Espanha, Itália, Turquia, antes de irem para a Grécia. Então, eu queria incentivar isso, Otávio, de uma maneira como nós conversamos isso na entrevista que você me deu a honra, sim. De que isso possa poder, os endereços dos comitês olímpicos são disponíveis, senão nós temos no nosso site, ou no próprio Comitê Olímpico, nós fornecemos os sites deles, o telefone, para que vocês possam aproveitar isso. E queria também fazer um registro de que a Prefeitura do Rio, ela criou vários estímulos à hotelaria, e hoje tivemos de investimentos US$ 1,5 bilhão. Nós estamos hoje falando em torno de 70 novos hotéis, temos oferta de mais de 50 mil quartos e uma geração de 15 mil novos postos de trabalho diretos e 45 mil indiretos. Então, é lógico que isso vai continuar depois, outros eventos que já estão sendo pensados, trabalhados, e que realmente eles são importantes para todos nós. Para vocês terem também uma ideia dessa importância, nós vamos ter já colocados à venda, já tem mais da metade vendido, 7,5 milhões de ingressos nos Jogos Olímpicos e mais de 3 milhões nos Jogos Paralímpicos. Nós tivemos agora, em 2015, e agora até agosto de 2016, nós vamos ter 45 eventos testes, todos os esportes. E a operação já começou a ser testada. Eu sempre disse que o difícil é a operação, porque o planejamento é feito, as áreas têm que se integrar e aonde realmente a operação ela começa. Tem vindo muitos estrangeiros, já tem atletas morando no Rio ou morando em outras cidades brasileiras. Aqueles que vão pegar eventos ao ar livre procuram o Nordeste, e eles vêm com seus técnicos, jornalistas que estão cobrindo. Só para terem, em 2016, serão 26 eventos testes. Não tá mexendo aqui. Não tá mudando. Agora sim. Bom, vou passar para, antes de concluir, nós vamos falar do revezamento da tocha que vai para todo o Brasil. Esse é o grande evento que aquece o país. Amanhã, no Rio, nós vamos divulgar as cidades que vão receber. Nós estamos falando em torno, por onde a tocha passa, são 329 cidades.
teremos todos os estados e o Distrito Federal. Serão quase 100 dias que vão correr, uma média 10, 12 horas por dia, e dos 12 mil condutores, cada um vai correr em média 200 metros, ou correr, ou saltar, ou pular, fazer alguma coisa, e nós vamos percorrer 20 mil quilômetros no Brasil por caminhão. São os caminhões que vão correr o Brasil levando toda a operação, o comboio, e aonde precisar de avião, serão 10 mil milhas a serem voados em território brasileiro. Então, nada nos estimula mais e nos entusiasma do que o percurso da tocha. A chama será acesa dia 21 de abril, em Olímpia, no berço dos Jogos Olímpicos. Dia 27 é a entrega da tocha lá ao prefeito. Depois ela volta à chama, ela vai a Lausanne, onde é a sede do Comitê Olímpico Internacional, visitará as Nações Unidas em Genebra, e ela chega em Brasília no dia 3 de maio. Então, a partir do dia 3 de maio, sai o percurso. E aí, todos estarão. Essa chama será entregue no Palácio Planalto, a presidenta Dilma, que vai entregar um atleta olímpico, e esse atleta, ou a, vão sair percorrendo o início do percurso da tocha. Eu queria passar para vocês o vídeo de lançamento da tocha, e antes de nós podermos terminar essa apresentação. Por favor. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa segui o roteiro, mais uma estação e alegria no coração. Mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra a alegria e a saudade no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Bom, obrigado. E, antes de terminar, eu queria... Deixa eu ver se sai. Pronto. O Rio será o centro do mundo a partir do dia 5 de agosto. E eu queria convidar vocês a poderem participar desse grande projeto, em especial na área de turismo. Otávio, muito obrigado por vocês. Desculpa que eu fugi 5 minutos do horário. Imagina. Obrigado. Uma salva de palmas. Carlos Arthur Nussmann, muito obrigado. Carlos, nós temos aqui as principais lideranças que envolvem a infraestrutura do turismo do nosso país. Ao seu lado, nós temos o nosso líder, que é o presidente da ABAV, a ABAV Nacional, e presidente licenciado da Abracorp, que é a Associação Brasileira das Agências Corporativas. Edmar Bull, eu queria passar o microfone para o Edmar Bull, para ele poder, de tudo que o Carlos Arthur apresentou para a gente, Edmar, essas oportunidades do turismo, que eu acredito que deveriam ter sido trabalhadas um pouco mais lá atrás, o que você acha que ainda pode ser
desenvolvido junto aos comitês olímpicos desses 206 países que virão para as Olimpíadas no Rio de Janeiro? Bom dia a todos. Obrigado, Otávio, parabéns pelo evento, a todos que estão aqui na mesa. Eu queria fazer uma pergunta e uma declaração também. Nós estamos próximo de 200 dias, né, do evento. A maior parte das agências que estão aqui, estão fora, tem mandado e-mail para mim perguntando como atender esses turistas no Rio de Janeiro. Porque a infraestrutura do Rio de Janeiro já está todinha praticamente reservada. Tudo bem que os dormitórios seriam fora, seriam, sei lá, em São Paulo, em Minas, que você acabou de nos mostrar aqui, mas, mesmo assim, a infralocal está todinha já preparada para vocês e não para nós. Como que nós podemos participar disso se nós não conseguimos, com as operadoras locais, trabalhar em cima desses países que ainda não fizeram essas reservas, ou seja, das famílias? Como é que nós vamos conseguir transportar, chegar e sair do Rio de Janeiro? Não só pelo aéreo, mas também para infra local. Bom, essa pergunta é realmente muito importante, e eu queria dizer que a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, tem cuidado disso, tem áreas que estão trabalhando isso, tem disponibilidade na hotelaria, nós estamos dando mais quartos do que é pedido, nós tivemos acordos com aqueles também que têm quartos, apartamentos, que estão sendo oferecidos, e a questão de transporte, o aeroporto estará funcionando em condições, as equipes que tem, seja do comitê organizador, seja também do governo federal, estarão à disposição, todas trabalhando. Então, é uma questão, acho agora, foi o que eu disse no início, o comitê organizador organiza os jogos. Então, é procurar as áreas que tem, seja do Estado, a Prefeitura, e aí procurar alguma forma de poder participar. Mas o que eu estava querendo dizer não é só o Rio, eu estou querendo falar também do Brasil, porque essas pessoas que vão... Eu vou lhe dar um exemplo muito clássico. Os grandes patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional, eles têm direito a 5.000 visitantes, 5.000 convidados. Eles dividem em 3 grupos, de 5 dias cada um. Então, acabou. Um deles, o primeiro grupo, do dia 5 ao dia 10. Se for oferecido pelo Brasil algo, eu não tenho a menor dúvida de que eles irão. Muitos vão, porque já me disseram que querem conhecer, seja o norte, o nordeste, o sul do Brasil, não quero especificar nada para não constranger, mas existem essas oportunidades. Então, esses patrocinadores, também uma visita a eles, o que pode ser oferecido. Não sei se alguns deles têm agências, se eles não têm, mas eu digo que é um caminho a ser feito. Ok. Uma segunda pergunta, com a desvalorização do real, realmente ficou mais em conta para os estrangeiros virem para o Brasil, mas mesmo assim, não sei se o comitê está olhando para essa parte de preços, tudo, porque realmente está um pouquinho caro, pelo menos as operadoras que fizeram alguns orçamentos, e o comitê está olhando para isso também, para não ter abuso, igual teve na Copa do Mundo? Bom, o que diz respeito ao comitê organizador, os preços foram tabelados na candidatura, em 2008, 2009. Agora, o restante, seja uma questão de dólar, seja uma questão que vai, como é que a moeda que vai ser negociada, aí tem que ser direto. Não é o comitê organizador que é o responsável. Tá ok. Tá, para mim está tranquilo. Bom, Edmar, muito bem colocado as suas perguntas, né? Falando as palavras do Carlos Arthur Nussmann, das oportunidades do turismo, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o país. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, que é um estado muito bonito, é um estado que, além de praia, a gente tem montanhas, e é próximo à cidade do Rio de Janeiro, onde vai propiciar que
as pessoas possam visitar outras cidades. Nós temos aqui a presença do secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, senhor Nilo Sérgio Félix. Nilo, o que você pode complementar as oportunidades que o Carlos Arthur comentou aqui conosco? Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da Federação Nacional de Turismo, Michel Tumanese, e as demais autoridades representantes aqui. Cumprimentar também os debatedores, Tarcísio, Milagro, o presidente Edmar, meu amigo Alexandre Sampaio, o presidente Nussmann. E, Otávio, eu diria a você o seguinte: primeiro, um motivo de muita alegria que eu, à frente da Secretaria de Estado de Turismo, poder conviver com esse ano ímpar, o ano das Olimpíadas. As Olimpíadas que foi perseguido o tempo todo por essa conquista do presidente Nussmann. Sem dúvida nenhuma, eu posso falar com algum conhecimento, porque acompanho desde a época que eu fui diretor da Embratur, desde a época, em 2007, de 99, 1999, que nós fizemos até uma homenagem ao presidente Nussmann no México, da vontade dele, do profissionalismo, de perseguir essa conquista para o Brasil. Então, eu diria que hoje, nem só o Rio de Janeiro, mas também nós devíamos ter orgulho de poder fazer umas Olimpíadas dessa magnitude. E faremos a melhor Olimpíada. Eu tenho um dado, Edmar, que eu queria até contribuir com a pergunta sua, quando você falou dos operadores em busca de reserva. O Rio de Janeiro saiu de 29 mil quartos, saiu para mais de 60 mil quartos, contando o residencial com serviço. As Olimpíadas teve, obviamente, um bloqueio esse que representa, em nível dessa oferta, uns 70 e poucos %. Existe, sim, ainda unidades, quartos disponíveis. Obviamente que foi o acordo contratual que teve com as Olimpíadas com um preço. O que os hotéis hoje têm para venda, a oferta que tem hoje, obviamente que são outros preços, mas existe ainda essa oferta. Antes de vir para cá, eu procurei conversar com o presidente da Associação de Hotéis, Alfredo Lopes, que foi categórico me informar que ainda existe essa oferta. O interior do Estado é um estado privilegiado, que é 1h30, 2 horas, você tem regiões maravilhosas, hotéis 4, 5 estrelas, com oferta também de quartos. Nós conseguimos fazer um trabalho dentro de um projeto nosso, Rio +3, que é a cerca de 3 horas da cidade, né? O +3 é mais emblemático, que a Organização Mundial do Turismo registra que o turismo que mais cresce é o turismo de curta distância. Então, nós simbolizamos que é o +3. Hotéis com oferta e com preços também competitivos. Nós estamos trabalhando nem só antes, durante e após as Olimpíadas. O interior do Estado conseguimos fazer, com a equipe técnica que o presidente Nunes colocou, organizadores, que fazendo palestra, conseguimos trazer o interior do Estado para essas palestras, mostrando a importância de nós termos um produto para atender nem só os turistas, mas também a família olímpica. Então, eu entendo que esse momento é um momento ímpar. E nem só essa grande conquista, que abre também uma série de outros horizontes, que é o emprego, que é a renda, que é o investimento que os hotéis fizeram. Né? Os hotéis investiram dentro de um pacote fiscal que o prefeito colocou, mas os hotéis apostaram nisso. Antes mesmo dessa convocação feita pela Prefeitura, pelo Estado, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mas existia uma dúvida de que da hotelaria do Rio de Janeiro não conseguia responder. Nós estamos pensando até em trazer transatlântico para suprir essa demanda, mas conseguimos e ter uma oferta muito grande. O grande desafio, Otávio, Milagro, Tarcísio, Alexandre, o grande desafio vai ser pós-Olimpíadas.
Porque nós estamos saindo de 29 mil para mais de 60 mil quarto unidades. Então, esse é um trabalho que nós vamos buscar e vamos tentar exatamente fazer com que o Rio de Janeiro continue sendo essa cidade hoje mais visitada pelo mercado internacional. Dos 6 milhões e 400 mil turistas que o Brasil recebeu, internacionais, 34% vieram para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é o destino. E o nosso principal mercado, hoje, nacional, é o mercado de São Paulo. E temos o mercado internacional, nós temos a Argentina e temos os Estados Unidos. Esse momento agora, respondendo também ao presidente Edmar, esse momento agora do dólar, o que ocorre? Você fomenta o turismo nacional, né, que o brasileiro não viaja, e o mercado internacional, o estrangeiro chega. Então, a visibilidade que as Olimpíadas dá, eu não consigo, eu não sei nem se o presidente Nussmann tem esse número, mas eu acho até difícil, eu não consigo assim, mensurar a visibilidade no mundo, nem só durante, mas o que fica de legado no aspecto da visibilidade. Não é o legado do equipamento, não é das ações sociais, não é do transporte, comunicação, o legado da visibilidade que o Rio de Janeiro vai para frente, né? E o mundo todo conhece. Então, isso eu acho que é assim, uma das maiores conquistas que poderia acontecer, e nós estamos fazendo parte desse processo. Um outro dado bastante importante, que é a abertura do entendimento do próprio governo federal, junto ao governo norte-americano, da liberação dos vistos para o americano. Nós vemos anos e anos tentando isso. Tudo bem que é para são esses 90 dias das Olimpíadas, mas isso aí é um início de um trabalho que nós temos que trabalhar no nosso segmento do turismo, temos que trabalhar para tentar fazer que isso aí continue. Então, tudo isso são possibilidades que as Olimpíadas nos dão. E quando digo nos dá, não dá no Brasil, não dá para o Rio de Janeiro, dá em nível nacional, estreita essa relação, diminui as divergências sociais, o impacto que traz direto, a transformação que nossa cidade está. O Rio de Janeiro está uma cidade hoje que você está em obra, desde do Pia até a Barra da Tijuca, a zona sul do Rio de Janeiro, quer dizer, é uma transformação que nem só para atender agora os Jogos Olímpicos, mas também é o legado que vai ficar, o legado social, de transporte, comunicação. Tudo isso aí é uma importância muito grande, que esse evento vai transformar o Rio de Janeiro e o Brasil, não tenho dúvida disso. Eu trabalho no turismo há 46 anos, já vi muita coisa, né? Nem só na parte da área econômica, de planos cruzados, do boom da Argentina, de o Rio de Janeiro estar atravessando momentos, na época também, de dar uma imagem não muito boa para fora, das dificuldades, mas eu não vejo nada parecido com o que está acontecendo e o que vai acontecer com as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nada parecido. É impressionante. Eu falo com muito orgulho, eu vibro muito com isso, que essa é uma oportunidade. E voltando a registrar uma oportunidade que foi perseguida o tempo todo, lá de trás, pelo presidente Nussmann, que eu peço aqui uma salva de palmas para o presidente da... Obrigado, Nildo. Bem, Otávio, isso. Eu tenho mais, eu acho que eu também não posso me alongar muito, mas eu fico muito animado e também tem conteúdo para conversar e discutir e falar nem só da nossa cidade, mas também do interior do Estado, dessa possibilidade também do nosso governo, desde a época do governo Sérgio Cabral, que foi um grande responsável para unir o governo federal com o governo municipal, trazer essas grandes conquistas, quer dizer, são momentos assim, momentos ímpares, momentos que nos traz assim, muita alegria. Então é isso, Otávio. Igor, deixa eu primeiro te agradecer a gentileza das suas palavras e fazer um comentário. Você fez uma menção importante pós-jogos. Eu queria lembrar que Sydney é bem mais longe que o Brasil. A Austrália é bem mais longe. E eles triplicaram o número de turistas na Austrália. A Barcelona, depois da grande transformação para os Jogos, passou a ser a quinta cidade
maior visitação turística que tem. E todas as outras da mesma maneira. Então, esse trabalho que você está falando, do que tem eventos e tem também os trabalhos que tem que ser feito para desenvolver, aproveitar a visibilidade que os jogos dão. Serão 5 bilhões de pessoas assistindo os jogos, não são todos que vão ter condições de vir, mas eu acho que uma grande maioria, esse trabalho ele é muito importante. Obrigado, secretário Nilo. Muito bem colocado toda a infraestrutura, toda a mobilização da iniciativa pública, iniciativa privada no seu estado, na sua cidade. Eu acho que vou fazer uma provocação aqui junto ao Alexandre Sampaio, que é o presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Alexandre, nós já falamos sobre isso também, o legado e como trabalhar esse legado após as Olimpíadas, como fazer com que o Rio de Janeiro venha a ser um centro que possa ser realizado lá eventos, congressos, a cidade tem essa vocação, e também para o turismo de lazer, que é um turismo natural da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Bom, primeiro saudar o Otávio pela bela de nova performance do ESF aqui, como sempre, repetindo o sucesso habitual. Parabenizar o presidente Nussmann pela bela apresentação que nos brindou, saudar nossos companheiros aqui de debate, também ressaltar e agradecer a seleta presença aqui de todos os ouvintes, em especial os membros das entidades nacionais, os presidentes, vários deles aqui presentes, do Conselho de Turismo e Hospitalidade da CNC, como o Gama, o presidente do FOB, o Armandinho da UBRAF, que está aqui também, o próprio Buco está aqui do meu lado, e o Dilson já está aí, o presidente da BH Nacional, recentemente eleito, para citar só alguns. Eu acho que a sugestão, inclusive, que o presidente Nussmann nos deu, de procurar as entidades, né, as federações ou os comitês olímpicos dos vários países, é uma bela sugestão, que realmente pode ajudar nesse processo do pós-Olimpíada. E eu queria até fazer uma pergunta, presidente. Nós vamos ter aqui realmente milhares e milhares de jornalistas que são formadores de opinião, que não vão vir só cobrir os Jogos, mas também fazem reportagem. Nós temos pelo menos a gente tem conhecimento de que em cada capítulo olímpico, em cada Olimpíada, em cada Jogos, esses próprios jornalistas geram matérias, porque alguns cobrem especificamente alguns esportes, e talvez nos horários que eles têm alternativos, eles fazem reportagens e geram, além da cobertura normal de redes de televisão internacionais que vêm cobrir essas competições. Nós sabemos, e isso é uma realidade, que não existe muita verba publicitária por parte da Embratur para potencializar esse trabalho prévio, né, para divulgar o Brasil e, eventualmente, a gente potencializar a vinda dessas pessoas ou a extensão do período que essas pessoas vão, torcedores ou familiares, a família olímpica vai ficar aqui no Brasil. O que, eventualmente, o comitê pensou, sugere ou tem trabalhado no sentido de, junto com as secretarias de Estado, ou, eventualmente, com os Conventions Bureau, ou, efetivamente, também junto a esse processo de divulgação dos destinos, junto a esses jornalistas estrangeiros que aqui vão estar e que poderiam, eventualmente, gerar matérias que possam cobrir essa ausência de um trabalho prévio que a Embratur poderia estar fazendo, mas, infelizmente, não tem recursos para isso. Como é que o senhor vê a possibilidade da gente desdobrar esse trabalho junto a equipes jornalísticas que vão estar aqui conosco? Bom, eu acho que a tua pergunta é muito importante. Eu não dei um dado que deveria. Nós teremos 25 mil jornalistas credenciados. E nós teremos 10 mil jornalistas não credenciados. É assim mesmo. É uma credencial escrito não credenciado. Mas isso nasceu em Pequim. Em Pequim, todo mundo queria a China. Então, foi criado, e nós vamos ter um centro para poder receber esses jornalistas. Esses jornalistas só vêm para cobrir cidade e país. Eles não vêm cobrir os Jogos, porque a cobertura dos Jogos ela será feita pelos outros 25 mil. Então, e dentro desses 10 mil, eles têm jornalistas de área de televisão, de rádio e de mídia escrita. E a minha sugestão que eu dou até para
se vocês quiserem buscar alguma informação, relacionamento, com o nome certo eu não tenho, mas existe uma associação de jornalistas da imprensa estrangeira no Brasil. Eles têm uma grande parte aqui em São Paulo, tem muitos que se mudaram para o Rio por causa dos jogos e outros em Brasília. Essas são as 3 bases que eles têm. E eles vão trabalhar dessa maneira. Tem alguma das principais cadeias de televisões, eles estão se transferindo para o Rio já. Muitos estavam em Buenos Aires, estão vindo para o Rio. Então, a minha sugestão com essa associação, pelo menos em 3 pontos que devem ter, eu acho que seria importante isso para um futuro, em termos de divulgação turística e matérias que possam ter, e, logicamente, eles também fazerem matérias desde já nos seus países que possam atrair também turistas para vir aos Jogos, mas, principalmente, dar uma continuidade ao turismo no Brasil. Obrigado, Alexandre. Mas o que me preocupa mais ainda é todo o equipamento da cidade do Rio de Janeiro, como é que ele vai ser utilizado após as Olimpíadas. Eu acho que isso a iniciativa pública e privada tem que se unir em prol de divulgar a cidade do Rio de Janeiro e fazer um projeto que a cidade do Rio de Janeiro venha atrair eventos, congressos, outros grandes eventos, que eu acho que a cidade do Rio de Janeiro tem um apelo muito grande para o turismo. Todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro. Quem não veio... E tem que se preocupar com segurança, com outros aspectos. Agora a gente tem aí uma parte de infraestrutura muito bem desenvolvida, então acho que tudo isso, esse legado é que tem que ser bem utilizado pós as Olimpíadas, né, Alexandre? Se me permite, eu acho, claro, que nós temos que utilizar a sugestão do presidente Nussmann também, e é um trabalho conjunto, né, hercúleo, eu diria, de todo o trade, junto com o governo, eventualmente, para divulgar o Rio e o Brasil pós-Olimpíada. Mas algumas ações efetivamente estão sendo perpetradas, quer dizer, nós vamos organizar um evento agora antes das Olimpíadas, junto com a parceria de um grande veículo de imprensa, em que nós vamos abordar alguns aspectos inovadores, não só ser o repetitivo de abordar a segurança, estrutura, se bem que isso é importantíssimo, mas a pessoa apresentou muito bem aqui para nós, mas nós queremos divulgar alguns approaches novos em relação a isso. Por exemplo, pouca gente sabe, mas a Embratur está fazendo uma medida provisória, que logicamente vai ser cooptada, ou melhor, patrocinada pelo Ministério do Turismo, no sentido de criar um mecanismo novo de engendrar desenvolvimento e captação de investimentos para o Brasil para a área de turismo, que são as áreas de exportação turística. Quer dizer, o Brasil tem que vencer o paradigma de alguns processos que são meio paralisantes. Licenciamento ambiental no Brasil para a turística é uma dificuldade, então a gente precisa ter um passo a mais. Eu acho que o governo está tendo uma iniciativa muito válida de desapropriar áreas do litoral, em que essas áreas vão ter, dentro dessa medida provisória, uma contemplação que possam fazer um prévio licenciamento ambiental, estabelecer parâmetros de construção de hotéis, restaurantes, toda a infraestrutura turística. Esses processos vão ser lançados a mercado, vão ser licitados, então a iniciativa privada já sabe o que pode se habilitar, vai poder fazer um lance, adquirir essa concessão, que vai vigorar durante alguns anos, e empreender ali o que seria Cancún brasileira, né? Nós precisamos avançar em alguns nichos ou núcleos de desenvolvimento turístico que a gente possa captar processos de vinda de turistas internacionais, que no Brasil é uma dificuldade, né? Não é questão só da liberação, do visto, mas nós precisamos ser inovadores. Eu acho que processos como esse, outros processos que a gente vai abordar também, é o processo da PPP nos parques nacionais. Quer dizer, os parques nacionais, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, são alavancadores de visita internacional, né? As pessoas... Yellowstone desenvolve mais turistas que o próprio Brasil. Quer dizer, então, a gente precisa avançar, e já existe, vamos dizer assim, bastante estudos e avaliações sobre possibilidades de PPPs em parcerias públicas-privadas para visitação e manutenção de parques nacionais. Nós temos um cabedal de parques nacionais fantásticos, variados, indutivos, realmente atrairiam muito expertise de turistas internacionais que viessem ao Brasil, que não é só praia no Nordeste, Rio, São Paulo e, eventualmente, Minas Gerais com o seu turismo histórico, Pantanal e Amazônia. Nós podemos também desenvolver processos de nichos específicos. E isso, com certeza, se a gente fizer uma discussão disso séria, divulgar, nós vamos ter aí
possibilidades e ferramentais para potencializar a vinda de turistas pós-Olimpíada. Alexandre Sampaio, eu conto muito com a sua colaboração. Nós vamos estar realizando um evento similar a esse, o primeiro ESF Rio de Janeiro, agora no início do mês de setembro, junto aos Jogos Paralímpicos, que é até para poder, a gente estar dentro do olho ainda do acontecimento, e eu conto com a sua colaboração lá no Rio de Janeiro para a gente poder discutir, já sabendo como é que a gente pode direcionar a divulgação e a união do setor na cidade do Rio de Janeiro. Tá. Carlos Arthur, nós temos aqui o vice-presidente da Avianca. Você já voou de Avianca, Carlos? É? Já. A Avianca Brasil é uma das companhias aéreas que mais vem crescendo dentro do país, com um diferencial, que é o serviço, o conforto, o atendimento, o espaço entre as poltronas, enfim. E a Avianca Brasil é parceira da Avianca Internacional. Nós sabemos aí que nós vamos ter aí a visitação de muitos atletas com os países aqui da América do Sul e da América Central, da América Latina como um todo. Tarcísio Gargione, você está preparado para as Olimpíadas, a companhia Avianca? Como é que vocês desenvolveram esse projeto para atender os turistas durante o evento? Tranquilo. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, Otávio, pelo convite e agora pelo merchandising da Avianca. Você sabe que eu sou fã da Avianca e sempre faço o merchandising, né, da Avianca. Então... Mas eu saúdo aqui meus colegas que estão aqui debatendo este assunto importante. Saúdo também todos os jornalistas e as pessoas do trade. Mas eu gostaria de dar um destaque e parabenizar, doutor Guzman. Você, desculpa tratá-lo assim, nos deu hoje aqui uma dose cavalar de otimismo. Sinceramente, diante de todos os quadros negativos que nós estamos vivendo, é quase um oásis ouvi-lo, e este evento das Olimpíadas certamente contribuirá muito para levantar a nossa moral, a nossa esperança, o nosso orgulho de ser brasileiro. Agora, faço-lhe uma provocação. Por que não divulgar mais todos estes dados maravilhosos que a Olimpíada trará, não só para o Rio de Janeiro, como para o Brasil? Sinceramente, isto está desconhecido ainda do mercado e da nossa imagem de Olimpíada. Nós, ocasionalmente, ainda vemos notícias negativas, porque sempre existe aqueles do contra, né? Que é colocando em risco a Olimpíada, colocando em risco a vinda dos atletas, falando mal da poluição da Baía da Guanabara, coisas desta natureza. E nós não estamos falando adequadamente, de maneira massivamente, as coisas boas e positivas que a Olimpíada trará, representadas aqui pela sua apresentação. Parabéns. E faço-lhe essa provocação para que seja feita uma divulgação maior para levantar a moral brasileira e, principalmente, a moral do turismo. Com relação à aviação, o Rio de Janeiro tem 2 aeroportos. Obviamente, o aeroporto Santos Dumont é um aeroporto restrito, esloteado na nossa linguagem aeronáutica, com 23 operações por hora, é limitado a esta quantidade, e não há perspectiva de se aumentar essa quantidade. Pelo contrário, nós teremos uma redução das operações no Santos Dumont, pelo bloqueio
do aeroporto durante as provas de vela lá na Baía da Guanabara. Mas, por outro lado, temos o segundo aeroporto, que é o Galeão, que vem passando, felizmente, ele passou por um processo de privatização e ele está concluindo várias obras importantes e certamente absorverá esta demanda adicional provocado pelas Olimpíadas. Nós, como elementos ou participantes do turismo no Brasil, mais do que companhia aérea, nós temos a felicidade deste ano, de 2016, ter mais um mês de alta estação. Isto é bom para todos. Agosto, normalmente, é um mês de baixa estação e esse ano talvez será o mês de maior movimento para o turismo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Nós passamos, como aviação, passamos com louvor na Copa do Mundo. Fizemos um test drive e que hoje nos habilita a enfrentar as Olimpíadas com certa tranquilidade e certa segurança. Obviamente, nós somos um setor com limitações. Nós dependemos da quantidade dos voos e da capacidade dos aeroportos, da capacidade do tráfego aéreo e da capacidade das aeronaves. Nós temos uma limitação quantitativa bastante definida. Obviamente, todas as companhias aéreas, não só a Avianca, mas todas as companhias aéreas, no período das Olimpíadas, operarão com outra malha, como foi e como aconteceu na Copa do Mundo, especialmente nos jogos das semifinais, no jogo final, que foi no Rio de Janeiro, onde foram concentrados todos os esforços para atender aquele pico da final da Copa do Mundo. Obviamente, os números das Olimpíadas são gigantescos, são infinitamente maiores. Eu concordo com meus colegas, a visibilidade que as Olimpíadas terão no mundo, com 5 milhões de pessoas vendo o que acontece no Brasil, certamente estimulará a que mais pessoas venham visitar o Brasil, porque ele é cheio de encantos, mas ele ainda é desconhecido no mundo. A Copa do Mundo já contribuiu bastante sobre essa imagem positiva, mas certamente as Olimpíadas terá uma cobertura muito maior, infinitamente maior, com países de dados aqui dados pelo Dr. Nussmann. Então, este evento nos dá um certo otimismo, não só para este ano, mas para os anos futuros. Eu até ousaria dizer aqui que nós temos no nosso dia a dia de aviação, nós temos 3 demandas bem definidas. Nós temos a demanda do corporativo, que representa 2/3 dos viajantes por avião. Nós temos o outro terço dividido entre lazer e o que nós chamamos de family private, que são as viagens por motivos particulares. Eu ousaria dizer aqui que podemos criar um quarto nicho de demanda, que é o nicho do esporte. Com essa infraestrutura que está sendo criada no Rio de Janeiro, nós teremos estímulos, especialmente para a juventude, e através dos esportes, de eventos de esportes, de estímulo a praticar esportes, nós podemos criar uma demanda adicional excelente para o turismo, excelente para o Rio de Janeiro
excelente para o Brasil, usando a infraestrutura que será disponibilizada para o Brasil depois da Copa. Hoje nós não temos isso, mas depois da Copa não, das Olimpíadas, desculpe. Nós teremos isso. Então podemos estimular, sim, através das secretarias de turismo de todos os estados, e fazer promoções e eventos constantes, usando essa infraestrutura, estimulando o esporte e os jovens, para criar esta quarta demanda para o turismo e para a aviação, enfim, para o trade como um todo. Pode ser um caminho para otimizar essa infraestrutura após as Olimpíadas. Eu vejo, só para finalizar, o nosso setor, o setor do turismo, especialmente o setor da aviação, para 2016, 2017, obviamente, uma realidade muito cruel em relação à desativação da nossa economia. Nós somos frutos e resultantes do desenvolvimento econômico. Se temos uma redução do PIB, e é o que está previsível aí, se discute qual é o número, se é 4%, se é 3,8%, temos até pessoas especializadas que falam em 5%, e teremos reflexos em 2017, certamente nós teremos uma redução das viagens aéreas, redução das diárias de hotel, redução da movimentação turística doméstica no Brasil este ano e o ano que vem. Não são números alarmantes, nós estamos estimando uma redução entre 5% e 7%. Comparado com outros setores, é uma redução até pequena. Nós temos uma certeza, o brasileiro já incorporou na sua cesta de consumo viajar. Viajar significa desenvolver o turismo, seja de avião, seja de ônibus, seja de carro, vai usar o hotel, vai usar o receptivo. O viajar significa movimentar o turismo. Nós temos, sim, uma certa visão otimista para este ano e o ano que vem, porque nós não sabemos exatamente, os números, as nossas estatísticas não são tão precisas, mas nós temos algumas estatísticas que nos estimulam a esse otimismo. A queda do volume de passageiros de avião, tanto o ano passado como em janeiro deste ano, foi muito menor do que a queda de passageiros por ônibus. O que significa não há migração, ou uma migração muito pequena do aéreo para o rodoviário. Isso é um dado estimulante. Então, eu quero aqui deixar uma mensagem de esperança, que as Olimpíadas é um fator importantíssimo de otimismo, que o Brasil ainda é muito maior do que as suas eventuais crises. Parabéns, doutor Nussmann. E precisamos, sim, divulgar mais para criar um ambiente de um pouco mais de esperança, de otimismo para todos nós que militamos no turismo brasileiro. Obrigado. Obrigado, Tarcísio. Eu queria passar a palavra para o Edmar Bull, que ele quer fazer uma colocação importante no que você falou agora, Tarcísio. Bom, doutor Nussmann, eu tinha 4 perguntas, o senhor respondeu todas, então eu não, por isso que eu fiz perguntas que não estavam aqui, mas eu queria chamar todas as entidades, e principalmente Nilo, eu sei que você não tem verba para propaganda, tudo isso, mas aproveitar aqui as assessorias de imprensa para promover o Rio, não só durante as Olimpíadas, mas pós-Olimpíadas, para grandes eventos, para o corporativo, que nem o Tarcísio falou, são 2/3 do mercado aéreo no Brasil e 1/3 turista.
E eu não consigo entender como o Rio de Janeiro consegue receber apenas 10% do que Cancún recebe, e o Rio é muito maior que Cancún. Então, acho que a gente teria que, junto com o COB e junto com as secretarias estaduais e municipais, fazer um trabalho e aproveitar essa visibilidade que nós vamos ter do Rio de Janeiro e do Brasil no exterior, né? Eu acho que, eu, pelo menos, eu cheguei agora na BAV, fiquei 4 anos como presidente da Abracorp, eu nunca participei de nenhuma reunião, nem do COB, nem das Olimpíadas. Eu acho que esse é o momento ideal para a gente poder fazer e dar uma visibilidade muito grande para o Rio de Janeiro. Aproveitar esse legado também. Edmar, fica aqui o chamamento. Edmar, Otávio, deixa eu fazer só um contraponto. Nós estamos com o tempo um pouco curto, secretário. 10 e segundos. a Milagros ainda, que é representante do Peru, tem que fazer a sua colocação. Mas nós já estouramos o tempo, secretário. 10 segundos, mas eu não pode vou 10 deixar segundos? 10 segundos. Então, tá, Edmar, não é o que o Rio de Janeiro, a quantidade pequena que recebe, é o que o Brasil recebe. O Brasil só recebe 6 milhões e 400 mil turistas. O Rio de Janeiro recebe 34% disso. Então, isso é coisa. E o Alexandre, que colocou aqui a movimentação dos parques, da importância disso, eu acho, Alexandre, que essa pergunta tem que se fazer também em Embratur. Você, como federação, nós, como secretário, tem que buscar em Embratur o que está fazendo para após as Olimpíadas. Isso é um debate importante para ser colocado. Vamos falar sobre isso, Nilo, no ESF Rio de Janeiro. Eu me proponho a reunir as lideranças setoriais, se o Edmar puder estar junto conosco lá, o Carlos Arthur, se tiver agenda também, para a gente poder, lá na cidade do Rio de Janeiro, falar sobre esse tema. Eu queria que a Milagros Uchoa Coppi, que é a diretora de turismo do Escritório Comercial do Peru, fizesse a sua colocação, porque a Milagros já está se preparando, porque o Peru vai ser a sede dos Jogos Pan-Americanos em 2019. Então, é um aprendizado aqui também, não é, Milagros? Obrigada, Otávio, pelo convite. Cumprimento aos colegas aqui do palco. Alguns rostos conhecidos aqui, obrigada. Eu fiquei por último, e ainda bem, porque eu queria fazer uma reflexão de tudo que foi feito, falado. Eu, representando um destino que faz a promoção desse destino, eu digo a vocês, brasileiros, cariocas e todos, estejam orgulhosos de receber os Jogos Olímpicos. Vocês não imaginam como é a tarefa diária, mensal, anual de um destino para fazer a promoção no mundo. É uma tarefa que tem muita gestão. Então, o Brasil tem que estar feliz, Otávio, de receber os Jogos Olímpicos. Rio de Janeiro deve estar feliz e os outros estados também, porque o que o Nilo comentou e o Tarcísio, que representará visibilidade para o mundo, isso não tem preço. Isso não se quantifica em impacto mediático. É muito além das contas que a gente faz no lápis. É muito maior do que quando você analisa, Edmar, ano a ano. Vamos ver quantos turistas o Brasil recebeu, vamos ver quantos turistas o Peru recebeu. Às vezes, não é o número que a gente gostaria, ou às vezes não é o resultado de todo o trabalho que se fez, mas avançamos. Então, quando o Otávio me convidou para participar deste importante painel com colegas tão experientes e com tanta expertise, eu fiquei feliz, porque infraestrutura com destino vão juntos. Não adianta ter um destino lindo, paisagens naturais, belezas, se não se conta com a infraestrutura. Infraestrutura desde a conectividade aérea, no caso do Peru já estamos em 45 voos semanais, mas também na hotelaria. Rio de Janeiro tem uma belíssima hotelaria, Santa Catarina, Bahia, Paraná, eu tenho viajado bastante,
e realmente o Brasil está desenvolvendo nesse sentido. Também são as agências receptivas de cada país que atendem bem ao turista. E dentro disso tudo, agradeço a Otávio pela oportunidade, quando eu falava que temos que sentir orgulho quando o destino é escolhido no mundo para sediar algum evento. Lima será a sede dos próximos Jogos Pan-Americanos em 2019. Sei o trabalho que se faz para conseguir isso. Lima estará em destaque em 2019, mas são eventos grandes, perfeito. Mas também temos que pensar em eventos menores e constantes de captação para os estados, no caso do Brasil, ou para cidades, no caso do meu país. E um exemplo claríssimo, por exemplo, Otávio, uma empresa de Santa Catarina escolheu o Vale Sagrado dos Incas de Cusco para ser sede da próxima maratona. Então, você pensa, como assim uma cidade que tem altura? Porque é diferente. Então, agora em maio, estaremos levando mais de 600 ou 800 brasileiros ao Vale Sagrado dos Incas para fazer uma maratona. Isso faz uma somatória na promoção de um destino. E, para finalizar, Otávio, a Organização Mundial de Turismo reconheceu também Peru para ser sede do 2º Fórum Mundial de Turismo Gastronômico, que será agora em abril de 2016. O primeiro foi na Espanha. O peruano se sente orgulhoso de ser escolhido por isso. O Brasil também tem uma gastronomia maravilhosa, estadual, regional. É isso, é o trabalho de promoção. Nilo tem 40 anos de promoção, eu tenho mais de 20 trabalhando em promoção comercial e turismo, e sei perfeitamente o que é sediar um evento, seja esportivo, seja gastronômico, seja de experiências. E o Brasil está de parabéns. Obrigado, Otávio, pela oportunidade. Eu estou até emocionada porque realmente é muito difícil, é uma tarefa constante de promoção de um destino. Brasil para o mundo, Peru para o mundo e os outros países também. Obrigado, Otávio. Obrigado, Milagros. A Milagros faz um trabalho fantástico do Peru aqui no Brasil. Eu acho que o Peru ficou muito mais conhecido através do seu trabalho, não só na Prom Peru, mas também agora na área de turismo. Obrigado, o Peru Otávio ficava de costas para o Brasil. Conhecia quem queria ir lá e queria conhecer muito. Hoje, o trabalho e divulgação do Peru, muito bem feito por você e por toda a sua equipe. Obrigado, Otávio. Obrigado. Carlos Arthur Nussmann, eu queria que você fizesse essa finalização. Já ficou todos esses temas aqui. Um dos pontos que você já nos habilitou a disponibilizar a sua apresentação. Essa apresentação precisa ser amplamente divulgada para que a gente possa, né, colher esses frutos desse grande evento que você conseguiu trazer para o Brasil. A gente fica orgulhoso por esse seu trabalho, de tantos anos junto ao esporte, e agora a gente poder ter as Olimpíadas no Rio de Janeiro, uma coisa única, né? E como é que faz para movimentar toda essa iniciativa pública, privada, em prol de um evento como as Olimpíadas? Não deve ser fácil, né, Carlos? Não, Otávio, primeiro agradecer as tuas palavras, carinhosas palavras, e também queria agradecer a participação de todos, as perguntas. Queria deixar uma mensagem para a senhora Milagros, em dizer de que muitas das coisas que se falou vai servir para os Jogos Pan-Americanos 2019 em Lima, mas vai servir antes para a sessão do Comitê Olímpico Internacional em 2017, que vai ter eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2024, em que concorrem Roma, Paris, Budapeste e Los Angeles. E queria lhe dizer que o presidente do Comitê Olímpico do Peru, meu colega, José Quiñones, além de ser um grande amigo, ele tem um espírito, assim, mais ou menos como eu tenho, de luta e de conquistar as coisas. Então, eu queria deixar essa mensagem, eu vou falar com ele,
Eu falo com ele sistematicamente, porque eu acho que vocês têm uma grande oportunidade para o Peru e, logicamente, para a América do Sul. E, para encerrar, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder divulgar os Jogos Olímpicos. Há uma divulgação grande, sim, mas nós não direcionamos aquilo, o que vai ser publicado ou não. Por isso que nós temos que, setorizadamente, procurar levar. Eu vou deixar essa apresentação aqui e fiquem à vontade para poder divulgar sem nenhum problema. Precisar mais um complemento dessa apresentação, a Isabel, que está comigo, minha assessora de comunicação, ela poderá disponibilizar não só hoje, como encaminhar outros. E agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. Carlos Arthur Nussmann, uma salva de palmas, por favor. Eu queria juntar aqui os painelistas, agradecer a presença do Alexandre Sampaio, do Edmar Bull, a Milagros Uchoa Copi, o Nilo Sérgio Félix, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, e o Tarcísio Gargione, para a gente poder também se juntar e fazer essa foto histórica. Eu queria pedir que o Carlos Arthur ficasse aqui no palco. Nós vamos dar prosseguimento ao protocolo cerimonial do evento. Eu vou pedir que os fotógrafos fiquem aqui embaixo para a gente poder... Eu quero que o Carlos Arthur Nussmann continue aqui no palco. Carlos Arthur Nussmann, é com muita honra que nós vamos homenageá-lo. Eu sei que você, eu queria agradecer você ter vindo a São Paulo. São Paulo ganhou aqui a sua participação no nosso evento, mas eu gostaria de homenageá-lo nesse momento como um dos líderes que realmente fazem acontecer o nosso país de uma maneira muito positiva e dentro do esporte, que é o seu amor, a sua paixão. E quando você me disse que gostava do turismo, eu fiquei mais animado ainda, Carlos. É verdade. Eu tenho um carinho muito grande pelo turismo, porque é a maneira de nós podermos divulgar não só o que nós fazemos, mas também onde vivemos. Muito bem. Obrigado. Eu vou lhe homenagear com o nosso... Dando sequência às homenagens, eu gostaria de pedir aqui a presença no palco do Osmar Gonçalves, superintendente da rede CNT de televisão, e também da jornalista Márcia Peltier. Uma salva de palmas.
Senhoras e senhores, a jornalista Márcia Peltier. Nascida no Rio de Janeiro, a jornalista Márcia Peltier começou na televisão no programa Sem Censura da TV Educativa. Tem em sua carreira passagens pelas principais emissoras do Brasil e coberturas das Olimpíadas de Atlanta, Sydney e da Copa do Mundo de 98. Atualmente é colunista do Jornal do Comércio e está no ar com Márcia Peltier Entrevista na rede CNT de televisão, colega de emissora. Sua colaboração ao jornalismo e meios de comunicação é imensa e nós gostaríamos de homenageá-la, Márcia. E nada melhor do que entregar essa homenagem a você do que o superintendente da rede CNT, Osmar Gonçalves. Mais uma homenagem que nós vamos fazer agora. Estes dois homenageados fazem parte da história da televisão no Brasil e contribuíram imensamente para nos tornarmos referência, porque a nossa televisão é referência no mundo. Osmar Gonçalves, diretor-geral da CNT em São Paulo. Osmar acumula uma extensa experiência profissional. Seu passado está fortemente ligado à extinta Rede Manchete, onde com grande equipe conseguiu produzir sucessos que marcaram época, como a novela Pantanal, e lançou na televisão nomes como Xuxa, Angélica, entre outros. Em sua atuação na Rede CNT, mantém a faixa do Prime Time, com produções diferenciadas e de qualidade. Mas, mais do que feitos em 2015, Osmar merece sua homenagem por toda a contribuição e dedicação para a televisão brasileira em todas essas décadas. Osmar, obrigado, viu? Obrigado pela sua contribuição à televisão brasileira, Osmar. Muito obrigado, Márcia. Você. Agradecemos a participação de todos nesse painel. Agora convido para um coquetel no lounge de exposições do evento. Peço que retornem a essa sala às 12h50 para o almoço e cerimônia de entrega de homenagens. Pedimos a gentileza de não deixarem seus pertences nas mesas. E, por favor, observem que os lugares serão livres, com exceção das mesas sinalizadas com a logomarca dos patrocinadores, homenageados e autoridades. Os homenageados terão lugares aqui na frente para facilitar o acesso ao palco. E para a preparação da sala, peço que as pessoas aproveitem o coquetel.